Bom dia, estamos aqui na SAT FM, a rádio que fala com você. Vamos bater um papinho com a doutora Griele Cardoso, né? Ela é advogada, a gente vai bater um papo, falar sobre vários assuntos, principalmente imobiliários. Você pode participar aí, deixando o seu like, né? Compartilha, curte, manda bala aí nas nossas redes sociais, não só da Rádio SAT, como também da doutora Griele, que está aqui com a gente. Bom dia, doutora Griele, tudo beleza? Bom dia, tudo bem? Muito bem-vinda, viu? Obrigada. Doutora Griele, formada em Direito pela Universidade Brás Cubas, a UBC, especialista em regularização imobiliária pela Escola Superior da Advocacia, ESA. Foi estagiária por 2 anos e meio no INSS de Mogi, terra do Caqui, e por 8 meses na Defensoria Pública, trabalhou 3 anos na Sociedade de Advogados da cidade de Suzano. Ela também é uma jovem advogada, a gente vai falar um pouco também sobre isso, né? Sobre como é ser uma jovem advogado ou advogada, né? E ela está atuando aí de forma autônoma desde 2024, outubro, enfrentando aí desafios com os colegas, enfim, lá no fórum, correndo atrás, brigando, etc. Eu queria que você contasse um pouco, resumindo aí, a sua vida como advogada. Você não é recém-formada, você se formou em quanto tempo? Quando foi que você se formou? Eu me formei em 2022, né? E eu trabalhava já como assistente jurídica. E demorei um pouquinho para querer prestar o exame da ordem, né? Aí, quando eu prestei o exame da ordem, acabei trabalhando na mesma sociedade de advogados, só que aí como advogada. E aí me deu um clique, falei, preciso enfrentar aí a advocacia autônoma, né? Garantir o meu futuro, criei coragem e criei asas e fui voar sozinha. Tá, você passou lá pelo INSS, né? Quando os advogados recém-formados que adquirem sua OAB, normalmente fazem estágio em algum lugar. Como é que foi esse comecinho aí? Você começou, tirou a sua ordem lá e você foi para onde? Na verdade... que a gente até conversou em off aí e tal. Isso, na verdade, eu comecei a estagiar no INSS quando eu tava no 4º semestre da faculdade ainda, né? Tá. Então, ali eu aprendi mais a parte administrativa, né? Dentro do INSS, claro, a gente tinha contato com os advogados, porque tem um guichê dos advogados nas agências do INSS, né? Para pedidos, enfim. E aí, fiquei ali por um bom tempo, prestei a prova da Defensoria Pública, ainda na faculdade, né? Fui fazer estágio na Defensoria Pública de Mogi das Cruzes, quando eu tive a oportunidade de ser assistente jurídica no escritório aqui na cidade de Suzano. E me formei, continuei como assistente jurídica. Quando eu passei na OAB, eles me contrataram como advogada e ali eu permaneci por mais um tempo. E depois decidi abrir a minha própria sala, né? Tenho apoio de muita gente que gosta de mim, confia no meu trabalho, começaram a me indicar, né? E aí eu me especializei na regularização imobiliária e estou formando a minha carteira de clientes, graças a Deus vem deslanchando cada dia mais, sou bastante sincera com os meus clientes e isso acaba fidelizando, né? Você está atuando assim, independente, faz quanto tempo? Desde o dia 1º de outubro de 2024. Não faz nem um ano. Não tem nem um ano, Não né? tem nem um ano e graças a Deus está dando super certo. E esse é um conselho que eu tenho pro jovem advogado que tem medo de sair de algum emprego, porque nós geralmente somos contratados como associados, né? E tem gente que tem medo de dar o pontapé inicial por conta da insegurança, né? Insegurança financeira, lidar com aluguel e tudo mais. Mas, gente, dá tudo certo, entendeu? Dá o passo que Deus dá o chão e dá tudo certo, sim. Porque o começo, quando você recém se forma, né? Sim. Não é só advogado, em todas as áreas. Sim. Você tem aquela insegurança de... Sabe, você não tem ninguém que tá segurando a sua mão mais, né? Exatamente. Alguém te amparando, alguém te orientando, né? Um professor, Exatamente. que seja, né? Isso. Então aí fala, pô, e se tiver uma dúvida, o que eu faço? Aonde que eu vou recorrer? Para quem que eu vou perguntar? Não é mais ou menos isso? E
O bacana da OAB é que tem todas as subseções, né? A de Mogi, a de Suzano, que é onde eu tenho mais contato, eles têm um grupo da Jovem Advocacia. Então, ali, nesse grupo de WhatsApp, até mesmo tem o apoio, né? Tem os encontros, né? Em Mogi, se eu não me engano, uma sexta-feira por mês, tem um encontro da Jovem Advocacia. E lá na subseção de Mogi, e ali é pra você trocar, entendeu? Então, você faz a sua troca e também não ter vergonha. Se você tem o seu networking com outros advogados, não tenha vergonha de perguntar, de tirar dúvida. Um ajuda o outro. Então, é importante na profissão ajudar o outro. Porque nem sempre o que eu sei, o outro colega vai saber. E essa troca é muito importante. Nós estamos todos juntos, não é uma competição. Então, assim, claro, é bem difícil, tem a insegurança, mas a OAB apoia bastante a Jovem Advocacia, tem as comissões da Jovem Advocacia, e você ter esse networking com outros jovens advogados, com advogados mais velhos, para você sempre, né, ir se apoiando. Então isso é muito importante, dá tudo certo, não pode ter vergonha de perguntar. Todo mundo começou um dia, ninguém nasceu com 20 anos de advocacia, né? E é tudo muito novo, o direito, ele todo dia tem uma novidade, então sempre está se atualizando, isso é muito importante. Brielle, hoje com a inteligência artificial, ela ajuda em alguma coisa? No caso aí dos processos, está atualizado a IA para, no caso de dúvidas na sua área ou em qualquer área do direito? Ou você tem que ir ali atrás dos livrão mesmo e dar uma lida nos artigos, nos códigos, etc e tal? Nós vivemos hoje numa era muito boa, né? Porque tudo tem na palma da mão, né? Tudo tem na palma da mão. E sim, há softwares jurídicos com inteligência artificial, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Exatamente pelo que você falou, né? Está atualizado para a utilização? Então, assim, é importante entrar no site dos tribunais, verificar se as jurisprudências estão atualizadas, os artigos estão atualizados, e não só confiar 100% naquilo, porque é falho. Se o ser humano é falho, imagina a inteligência artificial, né? Mas sim, ajuda, né? Nós temos o Jus Brasil, tem bastante software jurídico e com a implementação da IA, né, para ajudar, sim, mas é importante entrar, sim, no site dos tribunais. Os tribunais têm Instagram que atualiza toda hora ali, acompanhar os julgamentos, acompanhar o que tá em pauta, entendeu? Isso aí é importante, não confiar somente nisso, que, né, a gente pode passar apuro, como tem notícias aí que muitos advogados acabam passando apuro por fazer petição pela inteligência artificial, acaba tendo informação errada ali e o juiz dá uma penalidade ali no processo, dá um chega pra lá, né? Então é importante revisar, sempre tá atualizado para não acontecer esse tipo de coisa. Porque além de tudo, não sei, hoje com a IA, alguns advogados mais antigos, nem às vezes eles recorrem a isso, né? Porque eles estão lá no outra geração. Sim. Não sei, não desmerecendo de forma nenhuma os advogados antigos, de forma nenhuma, não quero nem que seja pensado dessa forma. Tem advogado que nem sabe nem mexer ainda direito com esses negócios de inteligência artificial. Sim. Né? Porque é difícil mesmo, né? Quem tem mais idade, você conseguir mexer com certas coisas, né? Com o avanço da tecnologia, né? Sim. Até um celularzinho hoje, se você não tiver as manhas ali, você vai se perder no celular. Porque tem muita novidade, muito avanço, né? Sim. E aí a mesma coisa. Então, aquele advogado que está acostumado mais lá no livrão e tal, às vezes você que é mais nova, né? Você que é advogado mais novo e tal, não sei se ele vai ter aquela confiança de consultar um advogado mais antigo. O que você poderia falar sobre isso? De você consultar lá um senhor que é advogado há 30, 40 anos atrás. Sim. Lá, em relação ao processo, como que faz, como é que não faz, é confiável, não é confiável, existe a dúvida de você ter essa consulta. Sim. Como é que faz? É importante procurar profissionais qualificados.
a advocacia, nós vivemos muito de indicação, né? Até porque a nossa divulgação ela é bem restrita por conta da ética, né, da OAB. Mas, assim, acredito que um advogado mais antigo, com 30, 40 anos de profissão, se ele é um advogado renomado, com uma clientela aí já, né, fidelizada, ele é um advogado que se atualiza, né? A advocacia, como eu falei, as leis mudam, tem jurisprudência todo dia novo, né? Que são os segmentos dos tribunais, o que o tribunal tal tá decidindo, o que o STF decidiu. Então, isso é importante, o advogado estar atualizado. Então, um advogado mais antigo é confiável, com certeza, procurá-lo. A experiência, né, conta muito, e se ele é um advogado renomado, ele se atualiza, isso aí não tem problema nenhum. Referente a IA, os advogados jovens estarem mais atualizados, eu acho que não. Acho que o advogado que se preze, independente da idade, do tempo de advocacia, ele vai estar atualizado e ele vai te passar a informação correta. Mas eu sempre falo, quando alguém me procura, eu sempre falo, caso você queira procurar uma segunda opinião, é muito importante. Às vezes vem até mim alguns casos de advogados que passaram informações incorretas ou equivocadas para a pessoa, acabou não tendo aquela sensibilidade de compreender o caso, né, da pessoa. Por isso que é importante você procurar um advogado especialista na sua situação. Nós hoje temos o advogado generalista, que é aquele que pega tudo, mas quando o seu caso é um pouco mais complexo, busca uma segunda opinião de um advogado especialista, ele vai ter uma visão melhor ali do que você precisa, né, para uma resolução eficaz do seu caso. Isso é importante, hein? Isso. É importante. Agora vamos falar da sua área específica, né? Acho sobre as dicas que você estaria passando aí para os jovens. Sim. Acho que você já passou, né? Sim. Não tenha medo. Não tenha medo, claro, dentro das suas possibilidades, né? Mas vai dar certo, uma hora dá certo. Tem que arriscar. Você tem que procurar a orientação dos mais velhos, tá? Sim, com certeza. Nunca, né? Nunca deixe de ter orientação dos mais velhos. Com certeza. E o apoio, né? E o apoio dos advogados, né? Mais velhos. Isso. Vamos falar da sua área, que é regularização de imóveis. Isso. Eu tenho uma casa. Sim. Essa casa tá com problema de... o terreno tá... Vamos falar de achei legal o uso capião. Sim. Fala uso campeão, né? Uso campeão, cara. Uso capião, é feminina essa palavra. Uso capião. Uso capião, não é o uso capião. Tem muita gente que confunde, inclusive advogados. Uso capião, não é campeão, viu? É capião. Capião. O cara mora num terreno, ou mora num local, uma casa que está lá há 30 anos, ela foi financiada. Ele não pagou financiamento, mas mora lá há 20 anos. Isso está sob júdice, mas tá lá. Ninguém fez nada com aquela casa lá em tipo de leilão, nada disso. Mas ele está pagando IPTU, está pagando tudo bonitinho, os impostos e tal. Ele tem direito a ter o uso capião? Tem sim. Mesmo que seja financiada? Então, difícil ocorrer isso, porque uma vez que você financiou o imóvel, ele fica ali atrelado ao banco, né? Ele fica atrelado ao banco e se você não pagar, eles vão te tirar dali. Então vamos supor... Mesmo que demore 20, 30 anos. Não, eles vão te tirar dali rápido. E se não acontecer Ocorre rápido. Não, nesse caso que você tá falando, eu não vejo o banco não tirando a pessoa dali rápido. Sim. O que acontece mais? A pessoa fazer a compra do imóvel, contrato de gaveta. Parcelado, contrato de gaveta, aquele contratinho de compra e venda, ou até mesmo uma escritura. Só que ela acaba de pagar e não registra. Não vai no registro de imóveis. O mito que tem sobre os imóveis é a questão da escritura. Eu tenho escritura. Eu tenho a escritura, mas você registrou? Se você não registrou no cartório de registro de imóveis, você não tem a segurança jurídica. Não pertence. Isso. E a uso capião é para caso de contrato de gaveta há muitos anos. Então, nós temos várias modalidades de uso capião,
tá? Tem a usucapião ordinária, que é 10 anos, 10 a 15 anos. Dá para somar a posse com os antecessores também. Então, é para você regularizar. Então, tem alguns requisitos. A posse tem que ser mansa, pacífica. Ninguém nunca tentou te tirar dali. Você paga as contas, o IPTU, né, no caso, tudo direitinho. Fez melhorias, fez a sua família ali, então você pode regularizar por meio da usucapião. E aí você não consegue encontrar o dono anterior, os herdeiros, para poder fazer esse registro, dá para fazer por meio da usucapião ordinária. E aí tem a extraordinária, que é mais de 15 anos, então nesse caso que você falou, 30 anos. Então, e ele não tem contrato. Vamos supor que ele acabou... alguém doou pra ele, não tem papel, não tem nada. Então, ele não tem o justo título, né? Mas ele tem o tempo, né? E tem a posse mansa, pacífica. Então, dá pra regularizar por meio da usucapião também nesse caso aí. Agora, caso de financiamento, eu financiei pela Caixa, por exemplo, ou qualquer outro banco. Você não pagou, vai para leilão e é rapidamente. Assim, claro, tem um processo, assim, mas não vai demorar esse tempo todo, né? Não daria para fazer, não vejo a possibilidade de fazer uma usucapião nesse caso de eu tô devendo um financiamento, o banco ele vai entrar com uma ação, o imóvel vai para leilão, vai ocorrer o despejo. Agora, contrato de gaveta, de boca, dei um carro e peguei esse terreno. Nesse caso, a usucapião... A gente vê muitos esses casos, né, com esses terrenos por aí, principalmente o pessoal de baixa renda, né? O cara vai lá, toma o terreno de alguém ou assume um terreno. Sim. Aí acho que é grilagem, né? Não sei. Loteamento, né? O cara vai lá, ele remarca tudo aquilo ali em lotes. E sai vendendo. Mas ele também não é o dono. Nesse caso, nós temos, em caso de ocupação de lotes, assim, ocupação, nós temos a REURB. Ela é uma lei nova, né? A lei é de 2017, é o número 13.465 de 2017. A REURB, ela é uma regularização de ocupação em áreas urbanas. Nós temos 2 tipos de REURB. A E, que é especializada, se eu não me engano. Não, é específica, que é para casos que a pessoa vai acabar pagando mesmo, né? Então, caso de empresa... E etc. Então, o requerimento ele é feito na prefeitura, tá? Não é... A prefeitura tem que autorizar. E aí tem a REURB social, que é no caso que aconteceu no Badra, aqui em Suzano. Se vocês entrarem no site da prefeitura de Suzano e colocar lá REURB Suzano, vai aparecer a regularização que ocorreu na região ali do Miguel Badra. Então, isso aí é muito importante, porque já é um bairro consolidado, entendeu? É uma ocupação. Como que você vai tirar aquelas famílias dali? Então, é a regularização fundiária, é isso? É isso. Tá. Isso. E aí, a prefeitura entra, às vezes o Ministério Público entra, a Defensoria Pública entra, e aí tem também um caso aqui no Monte Cristo também, que a Defensoria entrou com uma ação civil pública para tentar fazer essa regularização. Em caso de ocupação, né, vários lotes, tem essa possibilidade de fazer o REURB direto, se a prefeitura tiver interesse, se não for área pública, né? Então, no caso de ocupação, loteamento, a gente tem o REURB. No caso da pessoa ter comprado lá um lote, lá através de um cara lá, como é que faz nesse caso? Se está, não está regularizado. Ele comprou, pagou lá 20 mil no lotezinho dele lá. Sim. E um cara que vendeu também não é o dono. Não é o dono. E aí, como é que funciona isso? Se não for considerado... Mas tem um contrato ali em papel. Se não for considerado essa ocupação irregular, dá para fazer o usucapião também. Mesmo sendo uma coisa que não pertencia ao cara que vendeu pro outro cara? Sim, quando nós falamos sobre... A gente chama de grilagem, mano. Não sei se grilagem é isso, mas... Então, quando a gente fala sobre isso, né, e essa situação que você expôs aqui, nós conseguimos fazer a usucapião, porque a usucapião é exatamente isso, né? Vários contratinhos de compra e venda, porque posse e propriedade são 2 coisas diferentes. Propriedade é quem está no registro de imóvel. Então, quem foi lá no registro de imóveis registrou, e aí o imóvel tem uma matrícula. Essa matrícula, quem está ali na matrícula é o proprietário. Só que além da propriedade, eu tenho a posse.
Entendeu? Se o proprietário nunca quis saber daquele imóvel, foi vendido várias vezes por contrato de gaveta, que é esse caso, o cara foi lá, loteou, ele também não era o dono, enfim, e loteou, e a pessoa tá na posse, mansa, pacífica, paga tudo direitinho, construiu a família dele ali, tem o contrato, dá para fazer a regularização. Por isso que é importante procurar um advogado especializado em regularização de imóveis, porque cada caso é específico. Então, eu preciso analisar a documentação. Eu só vou saber se cabe uso capião se eu ver a documentação que a pessoa tem, o tempo de posse, todos os requisitos, e aí a gente consegue dar uma análise. Porque muitas das vezes pode ser feita uma adjudicação compulsória, pode ser feita só uma regularização direto na prefeitura e depois registrar. Então, há vários tipos de regularização de imóvel. No caso desse contratinho de compra e venda de gaveta, essas coisinhas, um vendeu pro outro, que vendeu pro outro, que vendeu pro outro. Quando você puxa a matrícula do imóvel, nenhuma dessas pessoas está na matrícula. Ou seja, eles não são proprietários. Só que tem a posse. E se eu tenho a posse e ninguém nunca se opôs a essa posse, eu consigo regularizar por meio da uso capião. Quando existe, por exemplo, ligação da Sabesp, a luz, a energia, né, pela PLDP, e o cara paga o IPTU, fica mais fácil, né? Porque ele tem três coisas ali que tá vinculando a posse do Sim, e ninguém nunca tentou te tirar dali, ninguém nunca se interessou pela área. Você tem a posse daquele imóvel mansa, pacífica, que é uma das principais um dos principais requisitos da uso capião. É assim, analisando a documentação, se você tiver tudo isso, né, uma série de documentos, é bem fácil de regularizar. Claro, tem esse mito de que o processo ele demora, né? Demora 5, 7, 9 anos. Só que hoje em dia a gente tem a uso capião extrajudicial, que é direto no cartório. Eu não preciso acionar o judiciário para poder regularizar o meu imóvel. Então, se a sua documentação vier para um advogado especialista e ele bater ali um martelo de que dá para fazer extrajudicial, em até, no máximo, acredito que 18 meses a gente consiga regularizar. Você pega ali a sua escritura, sua matrícula com a sua uso capião bonitinha ali. Então, é uma coisa que veio, é uma inovação mesmo, veio para facilitar, porque se eu tenho toda a documentação, eu tenho tudo. Por que eu vou acionar o judiciário se eu consigo fazer pelo cartório? Entendeu? Então, eu desafogo o judiciário, faço direto no cartório e resolvo a vida do meu cliente mais rápido. Tem que ter orientação e um advogado por trás. Por isso que eu falo, nesse caso, buscar um especialista é essencial. Entendeu? Muitos advogados generalistas não militam nessa área de uso capião extrajudicial. Ele tem essa dúvida, ele não é especialista. E ele vai acabar atrasando a vida do cliente dele, levando para o judiciário, que vai levar... Pode levar... Eu já vi casos de uso capião que demoraram 15 anos. Ixi. Entendeu? Então, desafoga o judiciário, ajuda seu cliente, é muito interessante. No caso aí, por exemplo, eu lembro que eu vi um dia desses aí, não sei quando foi, sobre o registro do imóveis social. Que parece que tem uma lei agora, a pessoa não tem condições de registrar o imóvel lá no cartório. O cartório tem que fazer isso aí grátis. Como é que faz? Tem que ter estado de pobreza? Como é que funciona? Tem a hipossuficiência econômica, ela tem que ser comprovada, né? Você assina uma declaração de hipossuficiência econômica, é comprovada ali por meio de documentação. Se você conseguiu o benefício da justiça gratuita no judiciário, né? Como eu falei, o juiz ele vai expedir uma ordem para o cartório fazer esse registro grátis. Então, geralmente acontece pelo judiciário que encaminha para o registro de imóveis. Então o judiciário que tem que... Isso. No cartório, igual o casamento, por exemplo. O casamento você consegue casar gratuitamente se você comprovar sua hipossuficiência, né? Você vai assinar o atestado de pobreza. Então, sempre se informar no cartório quais são os documentos que eles precisam lá para poder conceder o benefício da gratuidade de registro e tudo mais. E aí que tá, né? Por serem procedimentos caros, muita gente deixa de registrar o imóvel exatamente por isso. Só que, gente, é muito importante registrar o imóvel, é muito importante. Isso aí dá segurança jurídica, em caso de inventário, até para valorizar o seu imóvel. O seu imóvel
o preço dele, se ele tiver registrado, vai aumentar, vai valorizar, entendeu? Priele, deixa eu te perguntar. Sim. Esse registro de imóveis é valor venal, né? Explica pra gente o que é valor venal, para quem está assistindo, Sim. quem está vendo. Quantos por cento é cobrado do valor do imóvel para pagar no cartório? Como é que funciona essa cobrança de cartório? Como você falou, tem várias pessoas que não registrou porque não tem grana. Pô, é caro pra caramba para registrar o imóvel, deixa quieto aí e tal. O valor venal, você consegue puxar o valor venal do seu imóvel no site da prefeitura. Então, se ali em todas as prefeituras tem as certidões que você consegue emitir ali. Então, o valor venal, ele vem também atrelado ao IPTU, porque o IPTU, ele é cobrado de acordo com o valor venal. É um valor simbólico ali pela medida da construção. Que a casa vale 200 mil... de mercado. De mercado, não. Vamos pôr assim, a casa, de acordo com a prefeitura, vale 200 mil. Mas a minha casa eu fiz um monte de coisa lá, eu quero 500 mil na casa, por exemplo. Então, porque existe dois valores, né? Dois valores. Qual que é o valor... Para cartório. Para cartório. O valor para cartório não é o valor que o cara quer, é o valor que o valor de venda, o valor de mercado, né? Quando vai uma imobiliária avaliar para você vender ou para você alugar, é uma coisa. O valor venal é de acordo com o que tá lá na prefeitura, né? Então, seu imóvel vale 1 milhão, mas na prefeitura o valor venal é 250 mil, por exemplo. Então, o do cartório é sobre o valor venal. Todas as porcentagens e emolumentos do cartório é sobre o valor venal. Então, nós temos a tabela, né, dos cartórios do Brasil todo, então é tabelado, então é de acordo... Então, quando você vai fazer inventário, quando você vai fazer registro, é tudo sobre o valor venal. Então, isso ajuda muito. Mesmo sendo um pouquinho salgado, ajuda muito, porque imagina se fosse sobre o valor de mercado, né? Uma casa que vale 700 mil, mas no valor venal vale 200 mil, então é muito melhor. Então tem as porcentagens, se eu não me engano, o ITBI, eu acho que é 4%, se eu não me engano, se eu não me falha a memória. O registro é sobre 4% sobre o imóvel. E por quê? Que acontece? Nós, advogados, a gente tem parceria com alguns cartórios a gente manda a documentação do cliente, ele já faz todo o cálculo ali do imposto que tem que pagar para transferir o imóvel, para registrar o imóvel, mas é tabelado, a gente passa para o cliente. Então tem que transferir, paga, e também para registrar paga. Quando você carro. Isso, quando você vende um imóvel, né, tem a transferência, tem o ITBI, que é aquele imposto de transmissão de bens, né? Então, tem o imposto que nós pagamos, né, inclusive para fazer inventário também, tem o ITCMD, que é o imposto de transmissão causa mortes. Então, cada um tem uma porcentagem, né, sobre o montemor ali do decujus da pessoa que faleceu, e no caso do imóvel também, a mesma coisa. Quando você vende, tem que pagar o imposto também, tudo tem que pagar imposto. Quando a pessoa vai comprar, você falou mais ou menos 4%, né, o registro? Isso. Mais ou menos, sobre o valor venal. Casa 200 mil, o cara vai cobrar aí 80 reais. Não, 800 reais. Né? 4% de... Mas, olha, eu sou péssima em números. Péssima. Eu só sei calcular 30% dos honorários. Porque o resto, olha... Tá. Quais são as dicas que você pode passar aí para as pessoas que estão assistindo e nos ouvindo para comprar um imóvel? Para comprar um imóvel, importantíssimo. Eu vou comprar um imóvel. Nossa, importantíssimo procurar um advogado. Te falo por quê. Sempre? Sempre. Por quê? Por quê? O advogado, ele vai puxar todas as certidões do imóvel para ver se o imóvel não tem restrição, não tem penhora. Imagina você compra um imóvel, dá ali um carro de entrada ou dá ali um valor alto de entrada e tem uma penhora no imóvel e você não sabia. O advogado, ele vai puxar todas as certidões, se tiver débito com a prefeitura também, vai puxar todas as certidões da prefeitura, certidões estaduais, tudo, e a certidão de matrícula, né, do registro de imóveis, porque ali também você vai ver se você vai conseguir registrar ou não, porque se quem tá me vendendo não tá na matrícula, como que eu vou registrar esse imóvel? Entendeu? Eu preciso que a última pessoa que tá lá no último registro da matrícula desse imóvel, né, faça a transferência para mim para poder registrar. Se não é essa pessoa que tá me vendendo, como que eu vou registrar?
Muita gente compra o imóvel, não consegue registrar exatamente por isso. É que nem um carro, por exemplo. Vamos comparar assim, eu sei que a comparativa não é tão, mas é mais ou menos. Você compra um carro, você tem que puxar para ver se o carro não tem multa, se o carro pertence ao cara mesmo que está lá no documento do carro, para transferir, e etc e tal, para ver se o carro não está alienado ou não alienado ou financiado. Sim. No caso aí do imóvel, todos esse monte de certidões. Além de verificar o contrato também, né? É importante se for feito essa compra, esse contrato de compra e venda particular, é importante contratar um advogado para fazer esse contrato, para segurança de ambas as partes. Então, deixou de pagar, se dá para executar, tudo. É importante. Tem pessoal que pega, né? Não, eu pego um modelinho de contrato na internet. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Se você quer uma cláusula específica, cada caso é um caso. Então, o importante o barato sai caro. Então, contratem um advogado, as duas partes, né? Procurem um advogado, vê se a documentação do imóvel tá tudo certinho, para o advogado fazer também esse contrato de compra e venda, para depois auxiliá-lo ir até o cartório, né? Os advogados têm contato com os cartórios, né? Então, é importante, a gente auxilia, acompanha. Então, isso dá segurança jurídica, segurança para o cliente, né? E é muito importante para o cliente não perder dinheiro, não ter dor de cabeça lá na frente. Agora, a pessoa fala assim, poxa, eu vou ter que contratar um advogado, vou ter que gastar maior grana com o advogado. Gasta muito com o advogado? Não precisa falar valores, mas... depende. É cobrado em cima do valor do imóvel ou é cobrado pelos serviços que vocês vão fazer? Como é que é cobrado esse... Bom, a OAB tem uma tabela de honorários. Todo ano essa tabela ela é atualizada. Valor máximo a ser cobrado? Não, valor mínimo. Mínimo? A tabela da OAB ela é clara ali com as porcentagens e com os valores mínimos. Claro, tem advogado que cobra menos que aquilo, né? Não é o certo, não é o correto. E tem advogado que cobra muito mais que aquilo. Aí vai da confiança do cliente, né? Quanto vale a sua confiança em mim? Né? Quanto vale você não ter dor de cabeça? Você vai gastar, mas é um dinheiro que você está investindo para lá na frente você não ter dor de cabeça. Então eu acredito que isso depende bastante, porque a sua confiança no advogado vai fazer com que lá na frente você não perca dinheiro, seja um negócio seguro, né? Você está fazendo um negócio seguro com auxílio, né, de te explicar, de tirar suas dúvidas, de ir no cartório com você, te acompanhar, entendeu? Então, assim, a questão de valores varia mesmo, não tem como... Valores não, porcentagens, né? A porcentagem. Tem advogado que pode sim cobrar um valor fixo pra fazer o contrato eu cobro tanto, pra te acompanhar até o cartório eu cobro tanto, pra tirar certidões eu cobro tanto. Então, assim, pode ser que o advogado faça um pacote, pode ser que ele cobre uma porcentagem sobre o valor que você tá pagando no imóvel, entendeu? Então, assim, depende muito. E eu acredito que ninguém... O cara tem que fazer pesquisa com o advogado, que a gente vai comprar um negócio. Eu sei que a gente vai contratar um serviço. Às vezes você faz uma pesquisa de mercado. Tipo, quem cobra menos, qualquer coisa parecida, né? Sim. Onde eu pagar menos, que às vezes a pessoa não tem condição, né? De pagar, contratar um advogado que cobra X, outro cobra Y. Pode-se fazer essa pesquisa ou não é recomendável isso? Não, a cada passo que você dá nas cidades por aí tem um escritório de advocacia. As pessoas são livres, né, para escolher o advogado que ela quer. Mas eu acredito que é muita questão de confiança, né? Você conversou com esse advogado, você sentiu confiança ou tem uma indicação, é importante você confiar no serviço do advogado, você ter aquele feeling. Então, sim, eu sou um desses advogados que eu sempre falo pro cliente. Se eu vejo que ele tá ali naquela dúvida, eu falo assim, procura uma segunda opinião. Se você quiser, depois marca outro dia, não tem problema nenhum. Eu deixo os meus possíveis clientes bem soltos, assim, porque eu acredito que se for pra ele confiar no meu trabalho, ele vai voltar, ele vai me dar um voto de confiança, né? Ele vai gostar do serviço que eu ofereço. E tem serviço pra todo mundo, entendeu? Tem o que cobra mais caro, tem o que cobra mais barato. Acredito que a questão de competência, muitas das vezes não se mede pelo valor, assim, mas
o cliente ele fica livre sim para fazer essa pesquisa de mercado, não tem problema nenhum. Estamos batendo um papo com a doutora Griele Cardoso. O que é S? É Santos. Santos Cardoso. Você é da família Cardoso de Mogi, não? De Biritibuçu? Não. Então ela é advogada, especialista aí em regularização de imóveis, né? E assim por diante, e afins. Isso. Deixa eu te perguntar, o cartório de Suzano de registro imóvel só tem um, né? Que é lá no Jardim Imperador. Não está digitalizado, por quê? Você sabe, não? E outros cartórios por aí já são digitalizados, né? Não precisa ter que ir lá, pode fazer... Ou no caso de contrato... Registro tem que ser pessoalmente mesmo? Não, na verdade, está sendo implementado agora a questão dos registradores, né? Até a usucapião extrajudicial agora a gente está conseguindo fazer pelo site do registradores, né? Tudo assinado digitalmente, você protocola. Se o cartorário lá tiver alguma dúvida sobre alguma documentação que você anexou, ele pode pedir que você apresente pessoalmente. Mas isso é para a segurança de todas as partes, né? Sim. Acredito que hoje em dia tem tanta falsificação e tudo mais, então isso acontece no judiciário também, tá? Muitas vezes a pessoa é bastante de idade, eu entro com uma ação, o juiz fica meio assim, nossa, mas essa procuração tá estranha, que ela anexou ali. Pede para apresentar pessoalmente. Isso aí não acontece só no cartório, tá? Entendi. Tá tudo sendo implementado ainda, né? Tá. Então, mas a gente já consegue fazer muita coisa pelo registradores, o site registradores, né? Cartórios do Brasil inteiro já estão... digitalizando, fazendo, deixando a sua plataforma ali nesse site aí bem fácil pra gente acessar, para os advogados e civis também, né? Se quiser tirar uma matrícula, é registro público, então todo mundo tem acesso, né? Locação, você também mexe com locação, certo? Locação, sim. Eu vou te perguntar algumas coisas sobre locação. Tá. Eu tenho um imóvel, quero locar meu imóvel, quero alugar meu imóvel, seja ele comercial. Tem diferença de residencial para comercial? Tem algumas regrinhas, né? O que eu devo fazer para alugar o meu imóvel, tanto comercial quanto residencial? A princípio, muitas pessoas buscam imobiliária, né? Sim. Agora, se você quiser fazer diretamente, importante também fazer o contrato com um advogado, né? O contrato, ele não pode ter cláusula abusiva, a gente tem uma lei, né? A lei de locações, a lei de inquilinato tem que ser seguida, né? Não pode ter cláusula abusiva. Se as partes querem colocar alguma cláusula específica, por exemplo, se eu ficar 12 meses, eu não vou pagar a multa se eu sair, porque geralmente os contratos de locação são de 30 meses. Só que se a pessoa sair antes, ela vai pagar uma multa, né? Por encerrar o contrato. Então, tem gente que pede para eu colocar a cláusula de 12 meses, para não ter que pagar essa multa caso encerre, né? O normal é 30 meses. Geralmente faz contrato de 30 meses, mas isso não é uma regra, tá? Tá. Mas é importante, assim, a questão de multa, tudo mais, não pode ter cláusula abusiva ali, né? E o advogado que confecciona o contrato de locação, tanto comercial quanto residencial, ele segue a lei de inquilinato. Então, é um padrão, é um contrato padrão, que pode ser conversado entre as partes se querem alguma cláusula específica. Tá bom? Mas é porque é bem difícil, geralmente as pessoas procuram a imobiliária e dentro da imobiliária tem um setor jurídico, né? Mas se quiser fazer a locação particular, assim, sem envolver imobiliária, não deixe de procurar um advogado, porque para não ocorrer despejo, tem casos de empresa, de galpão, que acabou fazendo o contrato, as cláusulas eram extremamente abusivas, acabaram tendo que tirar a empresa em menos de 30 dias do galpão. Ixi. Então, é bem importante procurar um advogado. Foi um contrato particular, sem imobiliária, né? A imobiliária também apresenta uma segurança jurídica também para o cliente, mas se não quiser fazer por imobiliária, tranquilo, você procura um advogado que ele também faz a confecção de contratos também. Contrato pré-pronto, se existem uns padrões aí no mercado, esses daí não são aconselháveis. Não aconselho porque é muito genérico. E como eu falei, cada caso... Não existe casos análogos, mas não idênticos. Entendeu? Então é importante saber especificar cláusula por cláusula, ler. Tem alguém para te explicar,
se acontecer isso, a consequência é essa, é assim, tem que devolver o imóvel assim, vai ter uma vistoria. Então, tudo alinhadinho, uma pessoa para te explicar, né? Senta as duas partes, conversa, um advogado aqui no meio para explicar tudo. Isso aí é muito importante. Multa por atraso, por lei, é quantos por cento? E quantos dias de atraso? A partir do primeiro dia já pode ser aplicado, né? Ah, é? Isso, a partir do primeiro dia. Aí tem a multa de 1%, né? E aí tem a tabela do TJSP, que geralmente os advogados usam para poder fazer a atualização monetária, porque além da multa tem a correção monetária também. Então vamos supor, eu atrasei 5 dias do aluguel. No próximo aluguel lá, pode ser cobrado nesse, ou pode ser cobrado no próximo, a multa e a correção monetária do anterior. De quanto é a multa? É 1%. Então, tem locais, pessoas que cobram 10% e tem pessoas que cobram 20%, imobiliárias. De multa? Multa por atraso de aluguel? Isso. É abusivo. É abusivo? Irregular. Ilegal. E aí tem gente que coloca fixo três valores de 3 aluguel em caso do encerramento do contrato também. É que no contrato de locação tem várias multas ali. Tem a multa por atraso, tem a multa por encerrar o contrato antes do tempo, né? E aí essa multa por encerrar o contrato antes do tempo, tem gente que fixa ela em 3 aluguéis, né? E a multa por atraso, o que eu faço, o que eu geralmente vejo, que às vezes eu pego o contrato de locação de imobiliária, é 1%. Pois é. Então, já vi 10% e já vi 20%. Nosso departamento jurídico, por lei, é 20%. Poxa, 20% de atraso. Atrasou, um prazo de 5 dias, né? De atraso, sem cobrar nada. Passou disso é 20%. Ou passou disso o contrato, 10%. Achei abusivo. Aí ele chega para você, você não quer pagar, você sai, deixa o imóvel. E aí? Você precisa do imóvel, você é obrigado a sair só porque não quer obedecer à lei. Eu sou a favor da lei. Se você isso aí é uma chantagem, né? Se você faz um contrato, se você pega um contrato desse, vai fazer uma locação por imobiliária, você leu ali o contrato, você é leigo. Paga uma consulta de um advogado e, tá tudo certo, tem alguma coisa de errado, eu queria questionar essa cláusula, essa aqui, tá certinho, tá abusivo. A consulta do advogado não é tão cara, gente. Tem advogado que nem cobra, tá? Consulta. Então, às vezes, pode ser que um advogado olhe pra você e fale, não, isso aqui você pode questionar, essa cláusula você pode questionar, essa você pode, essa você pode, essa tá certa. Aí ele fala, mas aí você vai questionar e fala, então, procura outro imóvel em outro lugar. Aí... Né? Outra coisa, incêndio, seguro. Ele pode te obrigar a fazer um seguro do imóvel que você está alugando? Contra incêndio, principalmente? Geralmente agora as imobiliárias, elas estão fazendo essa exigência, né? Até entendo, se pegar fogo, sim, né? O que tá valendo ali, a casa foi pro saco. Sim. Mas o terreno tá lá, pode tacar fogo, o terreno continua existindo, a casa não. Sim, isso aí vai mais do proprietário, né? Mas sim, esse tipo de cláusula é permitido pela lei de inquilinato, né? E o proprietário, ele pode exigir algumas coisas, sim, que a imobiliária acaba passando ali, e aí o inquilino, se ele quer aquele imóvel, sim, tem que pagar o seguro. Uhum. Fazer o seguro, né? Sim. Esse seguro não pode ser casado, né? Ele pode procurar a empresa que ele pode quiser. Fazer pelo banco dele, ele pode fazer pelo próprio banco dele, ele pode fazer, mas não pode ser venda casado, não pode ser, tá sendo... Assim, se compensar fazer a gente tem uma empresa que a gente tem parceria aqui, vai sair mais em conta, faz com a gente mesmo. A imobiliária falando, faz com a gente mesmo, tal. Aí é uma venda casada. É uma venda casada? Não, mas qual que é a sua empresa? A minha é Porto Seguro, não, mas o meu é o Mafra. Mas eu posso fazer pelo meu banco do Brasil, Não, mas não pode. Não, você não precisa se atrelar ao que eles querem, não. Sim. A não ser que seja já aquele seguro fiança, né? Que o pessoal tá optando, porque tem 3 tipos. Tem o calção, que você dá aos 3 aluguéis, geralmente é 3. Tem o... Seguro fiança. O seguro fiança, que aí geralmente é com a seguradora
que eles trabalham mesmo. Aí você pode querer fechar por ali mesmo, aí não tem problema nenhum. Agora, te obrigar, não, aí já seria venda casada, que foi o que você falou mesmo. Tem terceira opção? Do quê? Pra entrar? Pra alugar? Pra alugar? Fugiu Calção, o nome agora. 3, calção. Seguro-fiança. Seguro-fiança e quando a pessoa... Fiador mesmo. O fiador, isso, exatamente. Fiador, cara, deixa como garantia o imóvel. O imóvel, loucura. Esse imóvel pode ser em qualquer lugar do planeta. Gente, pode. Ou não. Só que é um problema. Tem imobiliária que fala, não, o imóvel tem que ser da cidade. Não necessariamente. É a exigência fiador tem deles. casa em Poá. Não, tem que ser de Suzano. Isso aí é a exigência deles. Não precisa necessariamente. Só que é um problema, gente. Vocês que vão ser fiadores. Muito cuidado. Porque a lei lá do bem de família, que é impenhorável, não se aplica para quem foi fiador. Então, você pode perder seu imóvel aí se o seu amigo que você emprestou aí para ser fiador não pagar. Então, toma cuidado. Como é que funciona o fiador? O cara não pagou, eu aluguei, você é minha fiadora, eu não paguei 2 meses de aluguel. Como é que funciona? Primeiro, eu aciono o fiador. Tem isso aqui de dívida, você precisa pagar. Tá, Se o fiador primeiro o fiador não sou eu que aluguei? Sim, primeiro a cobrança vai para a pessoa que alugou. Sim. Depois, se eu sem êxito, eu vou pro fiador, porque, né, ele deu a garantia ali de que ele, né? E aí eu vou, tem tanto de dívida, você precisa pagar. Não vou pagar. Executa e pede para penhorar o imóvel. Basicamente é isso, tá? Basicamente. E isso aí, a execução é feita na justiça. Como é que funciona no caso dessa execução? Eu devo 5 mil de aluguel. A casa vale 500 mil. O cara do meu fiador lá. Como é que funciona? Nós entramos com uma ação de cobrança de aluguéis. Se a pessoa tiver lá ainda com despejo, né? Com o despejo dela. E aí eu vou mandar intimar a pessoa que alugou e os fiadores, tá? E aí o juiz vai intimar, eles têm que fazer o pagamento ou se defender no processo, né? Então tem 2 prazos, o prazo para fazer o pagamento ou o prazo para contestar, para fazer a defesa lá no processo. Então vai ser todo mundo intimado. Aí vamos supor, não acha a pessoa que alugou, não acha de jeito nenhum. Aí vai pro inquilino, não tem jeito. Aí o inquilino vai ou ele paga ou a gente vai pedir pro juiz penhorar o imóvel que ele deu de fiança ali. Por isso que eu falo que aí a pessoa vai se defender, porque aí a pessoa vai falar assim, não, mas é o meu único bem, é o bem de família, eu moro aqui, vocês não podem penhorar. Pra toda regra existe uma exceção, então toma cuidado quando você der o seu imóvel de fiança pra algum colega, algum familiar, porque lá na frente pode dar problema, você pode perder sim seu único imóvel. Como é que perde? Se o cara devia 5 mil... E o imóvel vale 500 Não, vai ser mil. Avaliado, né? Vai ser avaliação. Leilão? Como é que é o Não, esquema? fica penhorado. Vai uma penhora pro registro de imóveis, né? Porque geralmente as imobiliárias, elas só aceitam a fiança de imóvel que tem matrícula. Então eu não posso, mas eu tenho essa casa aqui só por contrato de gaveta. Geralmente a imobiliária não aceita. Tá. Não aceita. E aí, só que essa dívida, até chegar ao ponto da execução, essa dívida, ela vai atualizando, vai cobrando juros, vai cobrando multa, ela vai aumentando. E aí, a gente pede a penhora. O imóvel, ele fica com uma restrição. De venda. Entendeu? Fica com uma restrição de venda de tudo. E aí, eu posso pedir também a penhora das contas da pessoa, das contas correntes da pessoa, pode bloquear, mas pra mim o pior de tudo é chegar num ponto que o processo rolou tanto da pessoa chegar a perder o imóvel pra leilão, alguma coisa assim. É raro, mas leilão? Acontece. Mesmo é que raro, seja uma dívida de 5 mil reais. Mas é 5 mil reais no início. Não, vamos supor que lá no final fique 10 mil reais, o imóvel vale 500. Não, aí... Vai para leilão? Para pagar 10 mil? Aí não. Aí não. Aí a penhora é feita a avaliação, né? Do imóvel. E aí é um pouco diferente o procedimento. Tá. Mas é muito complicado, porque já vi casos de pessoa, de fiador perder casa por conta de confiar, né? Então... No caso aí, vamos falar de pessoas familiares que morrem, né? Sim. Como é que chama? O inventário? Inventário. O inventário. Como é que funciona o inventário? Eu tenho lá meu pai, minha mãe, né? Vai passando de um pro outro. Por exemplo, meu pai tá vivo, minha mãe tá viva, tem uma casa, meu pai morreu,
a casa pertence agora à minha mãe, certo? Sim. Mas tem que fazer o inventário. Tem que fazer inventário. Tem, porque a Então, viúva... se ela morrer, também tem que fazer outro inventário? Tem. 2 inventários? Tem. A viúva, ou viúvo, é meio, ele não é herdeiro. Ele pega metade, ele tem direito a metade. Sim. E a outra metade é dividida aos herdeiros, que são Tá. geralmente os filhos. Entendeu? Então tem que fazer o inventário. Aí quando ela falecer, aí a outra metade vai ter que ser inventariada também. Que é os 50% dela. É isso. Que aí vai para os filhos. Isso, o viúvo ou a viúva, eles não são herdeiros, eles são meeiros, eles têm a meação deles ali. Claro, não isso também depende, tá? Depende do regime de casamento, né? Às vezes dependendo do regime de casamento, pode ser que ela não seja meeira, porque é separação total de bens, mas ela viria herdeira, né? Então depende. Cada caso é um caso. Isso, exatamente. Mas tem que fazer, gente, o inventário é importantíssimo também. Se não tiver menores envolvidos, dá pra fazer direto no cartório, extrajudicialmente, que é bem rapidinho. Se todos os herdeiros estiverem de acordo e não tiver menor envolvido, dá pra fazer extrajudicial direto no cartório também. Uma recomendação, o meu pai, por exemplo. Sim. Meu pai faleceu, ele tinha feito já tinha registrado no cartório lá para não ter esse problema de inventário. Testamento, exatamente. Já deixou um testamento pronto. Mas mesmo assim nós tivemos que... fazer a abertura, né? No RX. Porque mesmo com o testamento. Como é que funciona isso? Você entra com uma ação de abertura de testamento pro juiz... Não, vamos supor, eu tenho um imóvel, quero já deixar pronto meu testamento para meus filhos, por exemplo. Sim, mas vamos começar do pai, né? O senhorzinho lá, que é o que pode falecer. Ele não quer que a família passe dor de cabeça de inventário. Mas tem que abrir o testamento. Tem que fazer um testamento. Então não, eu vou lá... o testamento já está feito. Não, o início. Eu contrataria um advogado e falou, eu quero fazer um testamento. Contrata um advogado para fazer a minuta do testamento e vai no cartório e registra aquele testamento lá. Aí no testamento você põe o que você acha que deve ser para todo mundo da família. Tudo, dinheiro, você vai incluir lá, você vai falar assim... eu não quero que fique nada para meus filhos, só para minha mulher. Não pode. Tem a porcentagem... legal. Tem a porcentagem legal. Você pode vender tudo que você tem em vida. Em vida você pode vender tudo. Isso. A gente vê em filme, novela, o cara não deixou nada pros filhos, deixou só pra metade dos filhos. Aqui no Brasil... Não é nada disso. Não. Aqui no Brasil você pode vender tudo em vida, se você quiser. Enfim, e se você não quiser, você faz um testamento, só que assim, tem a porcentagem legal. Você não pode sair doando tudo só pra um filho, deixar tudo só pra um filho. Não é assim que funciona, né? Por isso que tem briga, né? Tem muita briga, mas não é assim que funciona. Eu não posso deixar tudo pra um filho e deixar outro de fora. Tem a possibilidade de deserdar, claro, mas são algumas hipóteses que a gente tem na nossa... Deserdar, isso aí. Você tem algumas... viu? Caso de filho que tenta matar os pais, esses tipos de situação se enquadra para você deserdar, sim, um herdeiro, mas eu não posso deixar tudo para um e não deixar para outro, enfim, não é assim que funciona. Meu pai fez o testamento e depois ele morreu, e aí? Aí você tem que entrar com uma ação para abertura do testamento para o juiz homologar. Aí depois que homologou, faz a partilha. Aí é bem simples. Bem simples, O testamento é a melhor coisa que tem. Evita briga, né? Evita briga. Porque se você já deixou a porcentagem de cada um, como que você quer que seja feita a partilha, é muito melhor. A pessoa que morreu deixou lá imóveis, né? E automóveis. O carro tá no nome da pessoa que morreu. Como é que funciona? A pessoa a família, né? A esposa, ela tem lá o carro, tá lá encostado e não pode vender aquele carro? Por isso que tem que ser feito o inventário. A não ser que tem o testamento já, vai fazer a abertura do testamento e ele já deixou divididinho, né? Tem, sei lá, 3 carros. Vou deixar um pra fulano, um pra Beltrano, um pra minha viúva. Agora, se não fez testamento, por isso que tem que fazer o inventário. Como que você vai fazer a transferência desse imóvel, pagar documentação? É tudo muito... É muito importante, principalmente no caso de automóveis. Caso de imóveis, a gente vê que o brasileiro, ele tem um jeitinho de fazer tudo, né?
Já peguei contrato de compra e venda de herdeiras que o pai morreu, aí a viúva, e elas não quiseram fazer inventário. Aí a viúva e as 2 filhas venderam com contrato de gaveta e acabou tendo que fazer uso capião pra esse terceiro, né? Porque elas não quiseram fazer inventário, tudo bem. Agora, no caso, então tem um jeitinho brasileiro pra tudo. Tem a insegurança jurídica? Tem, mas você consegue até, né? Não recomendo, tá? Tem que fazer um inventário. Agora, no caso de automóvel, é muito complicado. Você precisa fazer um inventário para você conseguir transferir esse automóvel, entendeu? Não pode, né? O Detran tal não faz a transferência desse carro enquanto não tiver com o inventário finalizado. Não faz. Não. Nem que seja pro próprio punho da viúva. Não, eu autorizo transferir esse carro. Não. Não posso vender esse carro, então. Não, senhor. Ela pode vender, mas não pode transferir. Aí é isso, todas as multas vêm. Tem gente que faz, gente. A multa vai vir em nome do falecido, não vai a carta de motorista dele então, já era. tem gente que faz e, assim, eu não recomendo, né? Claro, dentro da possibilidade de cada um, é muito importante para a segurança jurídica a fazer o inventário, fazer a regularização de imóvel, mas a gente sabe, o brasileiro tem muita desinformação, né? E também é bem caro, né? Mas assim, é uma coisa que é importante fazer, tem que ser feito. Doutora Griele, vamos finalizando, Vamos. só para tirar dúvida. Esquecemos de falar alguma coisa? Acredito que Que não. você queira falar aí que acha importante? Não, acredito que não. Acredito que todas as dúvidas, perguntas muito pertinentes, adorei. Se eu me enrolei alguma coisa, Não. gente, peço perdão. Deixa aí seus contatos para quem quiser te procurar. Gente, meu pra Instagram. Consultas, etc. O meu Instagram é Driele, com 2 L's e Y, cardoso.adv. Me segue lá nas redes sociais, lá tem meu contato, tá? E é isso. O telefone aí não pode passar? O meu telefone, meu WhatsApp tem lá. O meu WhatsApp tem lá no meu Instagram, quem tiver interesse. Endereço também não pode passar? Não pode passar. Não. Conselho de ética. É. Mas tá lá no gerador de caracteres aí do nosso bate-papo, tá lá o endereço, né, da Griele lá no Instagram. Você tá lendo aí embaixo, aí no pezinho aí, né, na imagem. Para você, se tiver dúvida em digitar, tá escrito aí, para tirar todas as dúvidas. Suas considerações finais, então. Então, pessoal, é isso. Pra Jovem Advocacia, pro pessoal que passou na OAB agora, tá com medo, tá começando de baixo, não tem parente, não tem nada pra ajudar. Vai com calma, vai dar tudo certo. É importante dar o primeiro passo, porque a gente precisa se movimentar, né? A gente precisa fazer acontecer. E sobre a regularização de imóveis, não deixem de fazer, reservem dinheiro. A gente sabe que no Brasil os impostos e os emolumentos do cartório são caros, mas é muito importante para a segurança jurídica de todos, para conseguir uma venda com um valor maior, né? Uma valorização do imóveis. Procure sempre um advogado especialista, isso aí é muito importante mesmo. E é isso, gente. Abraço para todo mundo. Espero que eu tenha tirado muitas dúvidas. Muito bem, ouvintes da SAT, ouvintes da Rádio SAT. Griele, obrigado aí pela sua presença. Sucesso, pela oportunidade. Prosperidade aí, boa sorte. Amém. Lá. Rádio SAT FM, a rádio que fala com você, encerrando aqui 11 horas e 3 minutos já. Hora de programação normal, bora.